como fidelizar mais clientes através da experiência do cliente dentro do seu salão de beleza. Meu nome é Larissa Amorim, eu sou CEO da Emoliense Profissional e eu já quero te pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Ativar o sininho, compartilhar, se essas aulas estão fazendo sentido para você. Comenta, compartilha, curte, que é muito importante para a gente continuar esse trabalho aqui de entregar o melhor conteúdo para você que é profissional da área da beleza. E hoje eu vim trazer uma aula para vocês falando sobre como melhorar a experiência do cliente dentro do seu salão através dos detalhes. A experiência do cliente, como fidelizar clientes no salão. Existe uma coisa muito importante dentro do seu salão de beleza que se chama a experiência do cliente. A experiência do cliente está relacionada ao que ela viveu com você desde o primeiro contato até a hora que ela vai embora do salão. Para saber se essa cliente teve uma boa experiência no seu salão, a gente pode medir se essa cliente voltou depois de algum tempo. Será que você se lembra de alguma cliente que foi no seu salão, fez o procedimento e não voltou mais? A taxa de retorno dos salões de beleza é de menos de 50% de clientes que não voltam mais depois de um semestre. E sabe o que isso significa? Que o cliente não fidelizou por algum motivo. Será que isso não está relacionado ao seu atendimento? Como que tem sido o seu atendimento no salão? Muitos profissionais pensam que às vezes o cliente não volta por questões de preço, mas não é. Na maioria das vezes está relacionado à experiência. E é por isso que a gente não pode ignorar a experiência do cliente dentro do salão. E aí você pode estar pensando, mas eu atendo bem meus clientes, eu atendo normal. E aí eu preciso te falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo em um momento muito competitivo, que o nosso atendimento normal, mediano, medíocre, né? Medíocre vem da palavra médio, não gera interesse mais das clientes de voltar, né? E às vezes isso está no inconsciente da cliente, nem ela mesma sabe explicar isso. Então nós precisamos começar a fazer um atendimento acima da média, para fidelizar mais nossas clientes. E como que seria um atendimento acima da média, Lari? Para mim, um atendimento acima da média é tratar a cliente como se ela fosse a primeira vez no salão. É tratar a cliente como se ela fosse única. É fazer um atendimento prestando atenção e cuidando dos detalhes. Tudo é baseado nos detalhes, que às vezes a gente não percebe e acaba fazendo. E aí eu trouxe alguns pontos aqui que eu considero importante para que você melhore a sua experiência aí com os seus clientes e fidelize mais elas dentro do salão. Nós vamos dividir esses pontos em pontos básicos e pontos acima da média. Pontos básicos para um bom atendimento e a melhor experiência da sua cliente aí no salão. Não chegar atrasado, por exemplo, tomar muito cuidado com a questão do horário. Chegar mais cedo do que a cliente para você se preparar para atendê-la. É muito importante olhar esse ponto, porque eu vejo que muitos profissionais às vezes deixam a desejar. E é muito desagradável, porque as pessoas, elas têm compromisso. Ela se preparou para estar lá na sua cadeira, ela te escolheu para estar ali. Então é muito importante você ter esse cuidado com a questão do horário. Sempre chegar antes da cliente para poder se preparar o seu material, preparar a sua vestimenta, preparar o ambiente mesmo para poder receber. Mesmo que essa cliente já está acostumada a ir no salão, mas é você tratar ela como se fosse a primeira vez, como se fosse a única cliente. Então a questão do horário é muito importante e eu considero uma questão importante e básica ao mesmo tempo. Outro ponto também, se prepare para atender sua cliente. Outro ponto importante também, como eu falei anteriormente, um ambiente organizado, limpo, esteja com as suas roupas limpas. A sua vestimenta é um detalhe muito importante. Quando você se veste bem para poder atender a sua cliente, você passa a impressão que você se importou com aquele momento. Então isso é muito importante também, a questão da sua vestimenta. E eu não estou dizendo que você precisa se arrumar, se maquiar todos os dias. Se possível, uniformizada, com o uniforme do salão, se possível, uma vestimenta bem alinhada e principalmente limpa. Receba essa cliente sorrindo. É muito importante também o sorriso quando você vai receber cliente. Eu já cheguei em salões em que o profissional era a primeira vez que eu fui ao salão e ele me recebeu como se eu fosse uma estranha mesmo, sabe? Não conversou. Então, assim, receber a cliente com sorriso é muito importante, porque por mais que às vezes a gente não está num dia bom, a gente precisa cuidar desse detalhe também, que faz toda a diferença. E evite ficar sem conversar com a cliente, muito pelo contrário, sorria, faça a cliente rir também.
Outro ponto básico também é se preocupar com a limpeza do salão. Às vezes, no modo automático, a gente acaba deixando essa questão de lado também, mas o ambiente também faz a diferença. As pessoas gostam de ir em lugares limpos, organizados. Significa que você se preocupa com aquele espaço, se preocupa com o seu negócio também para poder recebê-la. Então, tome muito cuidado com isso também. Tome cuidado com as coisas que saem da sua boca na conversa com a cliente. Fofoca, rir de alguém que não está presente, falar mal de alguém. Essas coisas acontecem naturalmente, mas isso pode manchar a nossa imagem, principalmente como profissional. Então, diga palavras positivas para sua cliente, evite reclamar das coisas. Quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai coisas negativas também. Evite falar desgraça, falar o que acontece no mundo de ruim, mas tenta fazer o contrário, sabe? Tenta fazer a cliente rir, converse coisas boas, coisas positivas, coisa que eleva a autoestima das pessoas, porque isso pode ser um detalhe muito importante. Às vezes a cliente não voltar no salão por conta das conversas que escutou dentro do salão. Converse também com a sua equipe sobre isso. Converse olhando no olho da sua cliente, literalmente prestando atenção no que ela fala. Respeite a opinião das pessoas também, da sua cliente. Isso é muito importante. Às vezes a gente conversa e não olha no olho da cliente. O olhar no olho é muito importante para prender atenção, para a pessoa sentir que você se importa com o que ela fala também, com as opiniões dela, principalmente sobre o cabelo dela também. Preste atenção no movimento que a cliente faz dentro do salão. Por exemplo, a cliente está com o carregador na mão, procurando um lugar para carregar o celular. Ajude ela, tá? Eu já vi cenas como essa, às vezes a cliente fica um tempão lá procurando um lugar, ninguém vai ajudar, ninguém da equipe, sabe, se prontifica para ajudar. Então, assim, são detalhes muito importantes. Tudo isso que eu falei, eu considero coisas básicas, tá? Mas que de forma nenhuma a gente pode deixar a desejar, porque às vezes a gente deixa de entregar uma boa experiência porque a gente deixa as coisas básicas de lado. Então, preste muita atenção nessas coisas básicas que eu acabei de citar. Agora, coisas que eu acho que você pode fazer, que eu acho acima da média, ou seja, que a maioria não faz, que você pode fazer aí e melhorar a experiência da sua cliente dentro do seu salão. Coisas que eu considero acima da média é você fazer o básico bem feito, tá? Como nós já citamos anteriormente, somado à sua criatividade, que é o seu diferencial. Por exemplo, você fazer uma massagem na cliente, uma massagem relaxante no couro cabeludo da cliente, isso você consegue melhorar a experiência dela aí dentro do salão. Você oferecer algo para a cliente comer, servir a cliente, às vezes, dependendo do procedimento, é mais demorado o tempo que a cliente fica no salão. Então, assim, sempre ofereça algo para a cliente comer. Tenha o cuidado de você ir lá servir essa cliente também. Isso também melhora muito a experiência. Coisas que às vezes a gente não faz, mas melhora a experiência. Coisas que é acima da média, as pessoas não fazem, mas você pode fazer. Esperar a cliente na porta, né? Já vi profissionais que às vezes aguardam a cliente mexendo no celular, a cliente chega, ele até assusta. Então, assim, faz diferente. Esteja na porta quando a cliente chegar, para você recebê-la com um sorriso. Isso faz toda a diferença, gente. Um atendimento acima da média é literalmente tratar o cliente como se ele fosse uma visita especial na sua casa. Quando uma visita é especial e vai na casa da gente, a gente prepara o melhor talher, a gente prepara a mesa, a gente se prepara para receber essa visita. Então, se cada atendimento você fizer dessa forma, você vai melhorar a experiência aí dentro do seu salão com o seu cliente. Mimos também, você pode pensar em mimos. Mimos é uma forma também de você mostrar gratidão por ela ter te escolhido também. De vez em quando você pode fazer isso. É se colocar no lugar da cliente, é começar a experimentar novos serviços para oferecer, tá? Quais soluções eu posso oferecer a mais além desses que eu já entrego aqui no salão? Pensar nessas coisas também. Uma coisa muito importante também é você procurar esse cliente depois do atendimento, tá? Mandar uma mensagem perguntando se ela tá bem, como que tá o cabelo dela, que chegou novidades no salão, tá? Isso aí faz toda a diferença. Eu considero isso acima da média, porque é o que a maioria não faz. Às vezes mandar mensagem para cliente. E eu sei que você não faz, às vezes por falta de tempo, porque você está muito no operacional, então você não faz, não tem quem faça para você. Mas eu sugiro que você tente colocar isso na sua rotina de alguma forma, ou se você puder
contratar alguém para fazer isso para você. Com certeza vai ser muito diferencial, vai ser o seu diferencial. Você vai fidelizar muito mais os clientes. As clientes querem se sentir procuradas também. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso, a rotina do salão é muito corrida. Inclua isso na sua rotina. Sempre quando a gente encarar um obstáculo, você pode se perguntar assim: quem pode me ajudar a fazer isso? Como eu posso fazer isso e quando eu vou começar? Sempre lembre-se dessas 3 frases. Como eu posso começar? Quem pode me ajudar a fazer isso? E quando eu vou fazer? Quando eu vou começar? Coloca esse comprometimento com você. Eu tenho certeza que você vai melhorar sua experiência aí no seu salão. É sempre pensar em que eu posso fazer para que essa cliente se sinta tão bem como se fosse na casa dela, tá? É se colocar no lugar da cliente literalmente. Procurar a cliente depois de algum tempo, principalmente depois de um semestre, ela não retornou, é muito importante, porque você consegue descobrir por que ela não faltou. Talvez ela não teve a melhor experiência, ela também não sabe explicar isso. Então você não precisa esperar ela entrar em contato, você entra em contato, você procura essa aproximação, entendeu? Então faça isso. Então, para resumir, é trazer a energia de um dia especial para um dia comum. Isso é pensar fora da caixa, é fazer mais do que a gente é pago para fazer. O profissional que quer crescer, ele não dá desculpas, ele troca as desculpas por soluções. Exemplo, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Quem pode me ajudar a fazer isso? Quando eu começo a implementar isso? Essas 3 perguntas têm que estar na nossa mente, tá? Quando a gente precisa melhorar, quem vai ajudar a gente, como você pode fazer isso e quando você vai começar a implementar isso. Faça esse teste e comece já a fazer diferente. Muitas das vezes o cliente não volta porque ele não teve a melhor experiência. E eu tenho certeza que todos nós temos capacidade para fazer diferente. Fazer com que a cliente saia do salão se sentindo maravilhosa, mais confiante, tudo aquilo que ela quer, se sentir mais confiante, se sentir melhor, para poder voltar no seu espaço. E se você fideliza, você vai garantir que a sua cliente volte para sua cadeira, te indique para mais pessoas. Então você precisa melhorar a experiência para poder fidelizar mais. E essa experiência, como eu falei, ela está baseada nos detalhes. Então não ignore os detalhes. O seu concorrente, ele pode ter os mesmos procedimentos que você, ele pode ter os mesmos preços que você, mas a experiência dentro do seu salão pode ser o seu diferencial. Então, se essa aula fez sentido para você, curta, compartilhe esse vídeo, escreva aqui o que você achou, se você vai começar a implementar isso. Se inscreva no nosso canal também para eu poder continuar trazendo esses conteúdos para vocês, tá bom? Até a próxima!